Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A filha do Sim a Jesus no Espírito Santo, todos fomos infiéis à nossa promessa. Sim, Jesus pediu-nos para sermos à imagem do amor do seu Pai. Jesus ensinou-nos o Pai Nosso, Ele mostrou-nos que éramos todos irmãos e irmãs. Jesus falou-nos nos corações, não apenas no nosso coração, mas em todos os corações, a fim de que nos possamos amar como irmãos e irmãs. Todos estivemos diante de Jesus, todos. Um só olhar de Jesus, todos os filhos de Deus olham para Jesus, pois estamos nós nossos irmãos e nas nossas irmãs. Jesus não disse, aquele que dá de comer a um dos seus irmãos, a uma das suas irmãs, dá-me de comer. Aquele que vem visitar um dos seus irmãos e das suas irmãs, vem visitar-me. Aquele que diz bom dia ao seu próximo, diz-me bom dia. Aquele que veste o seu próximo com o seu manto porque ele tem frio, dá-me o seu manto. Aquece-me? Sim, o que fazemos ao nosso próximo, fazemo-lo a Jesus. Quando olhamos para Jesus irreconhecível porque o açoitaram, porque lhe puseram uma coroa de espinhos na cabeça, porque lhe bateram, sim, Jesus tinha o nosso rosto deformado. Quando nós não pensamos no nosso próximo, quando não vamos visitar alguém que está só ou na prisão, quando não dizemos um bom dia a uma pessoa que passa perto de nós. Quando falamos deste ou daquele por causa da televisão, das notícias, dos jornais, das revistas, julgamos aqueles que não são como nós. Sim, desfiguramos Jesus. Tornamo-nos à imagem de Jesus. Quando Jesus estava ensanguentado, éramos nós mesmos que estávamos nele. O que fazemos? Desfiguramos incessantemente Jesus. Sentimos piedade quando vemos Jesus ensanguentado e, no entanto, fazemos o mesmo àqueles que flagelaram Jesus. Sim, que um só dos nossos pensamentos não seja amor, que um só olhar não seja de ternura para com o nosso próximo, que uma só escuta se feche ao nosso próximo dizendo: "Ah, o que é que ele diz?" Isso não tem valor nenhum. Que uma só palavra que saia da nossa boca para esmagar aquele que fala mais alto do que nós, batemos em Jesus, contribuímos para maltratar nosso Deus, pois o nosso comportamento é à imagem dos carrascos de Jesus e não à imagem do amor. Deixemos de fazer sofrer Jesus, deixemos de lhe bater, deixemos de troçar de ele. Jesus deixou que os carrascos lhe batessem, ele aceitou tudo, não desviou o seu olhar para evitar o olhar deles. Não, ele aceitou tudo. Cabe-nos a nós saber se queremos ser os carrascos ou se queremos viver o 1% da paixão de Jesus realizada. Se dizemos amar Jesus, enquanto não amamos o nosso próximo como Deus Pai quer que amemos o nosso próximo, seremos os carrascos que batem em Jesus. O Pai Nosso foi-nos mostrado pelo próprio Jesus. Compreendamos. Quando dizemos Pai Nosso, meus irmãos, minhas irmãs, Ele é o nosso Pai. Quando dizemos, santificado seja o vosso nome, é como se disséssemos que cada nome inscrito no livro da vida, que contém todos os nomes dos nossos irmãos e das nossas irmãs, é o nosso. Eles são abençoados por Deus. Quando dizemos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, consentimos, sim, consentimos em ser como santos na terra como no céu, em ser verdadeiros, em estar unidos como eles estão no reino de Deus, pois eles fazem a vontade de Deus. Devemos fazer a vontade de Deus na terra. Sim, Deus não cessa de nos alimentar e Jesus disse-nos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele dá-nos as suas graças, dá-nos o seu amor e o seu amor começa por Jesus. Ele dá-nos o seu Filho para comer.
Jesus ensinou-nos a dizer: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reconhecemos que Deus nos perdoa quando perdoamos ao nosso próximo. Se dizemos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, bem, há uma causa para isso. É porque eu perdoo ao meu próximo. É tão belo, compreendemos isto. Tenhamos um só pensamento contra o nosso próximo que nos magoou. Bem, não esqueçamos que fomos nós que magoámos o nosso próximo primeiro. Perdoai-nos as nossas ofensas. E pronto, vejamos o que fazemos. E Jesus continuou a dizer-nos que era preciso rezar ao seu Pai, e não nos deixeis cair em tentação. Sim, no início, devemos suplicar a Deus que não nos deixe cair na tentação. Sim, devemos suplicar a Deus, se não o fizermos, bem, viveremos as consequências, seremos submetidos à nossa própria vontade e os tentadores far-nos-á ao sofrer. Mas Jesus mostrou-nos que era preciso pedir ao seu Pai que nos protegesse, pois Jesus apresentou cada um de nós ao seu Pai. Livrai-os de todo mal, Pai. Sim, eis um Pai Nosso vivo, eis o que fizemos. Pusemos, no coração da Imaculada Conceição, o Pai Nosso e acabamos de pronunciar com o nosso coração. Pois se vivermos as palavras que acabamos de ouvir pelo poder do Espírito Santo, vivemos o Pai Nosso. Assim, os primeiros dirigentes dos países, poderemos apoiá-los como Jesus nos apoiou, como Jesus nos apoia. Ele olha para nós, Jesus, do alto da cruz e diz-nos: eu amo-vos, meus filhos, eu amo-vos. Olhai uns para os outros como olhais para mim. Aceitei tomar o que vos fazia sofrer, o mal. Aceitai, meus filhos, tomar o que faz sofrer os vossos irmãos e as vossas irmãs, o mal que eles não veem e que neles habita. Filhinhos, amai-os como eu vos amo, como eu os amo. Este Pai Nosso, meus filhos, acabais de viver. Foi pronunciado pelo instrumento que, sob o poder do Espírito Santo, penetrou cada palavra por vós. E vós, que sois instrumentos, consentistes em ouvir o que havia no vosso coração, assim pudestes pronunciar o Pai Nosso, meus filhos. Sede os benditos de meu Pai. Escutai a voz da vossa mãe, ela fala no vosso coração. A mamã está aqui, meus filhos. A mamã dá-vos graças, a fim de viverdes o Pai Nosso. Este Pai Nosso que acabais de ouvir faz parte da vossa vida. Foi depositada em vós para que possais estar totalmente no abandono no meu Filho Jesus, que vos ensinou a pronunciar as palavras do Pai Nosso. Quando pronunciais as palavras do Pai Nosso, meus filhos, viveis a vossa vida e a vida de todos os vossos irmãos e vossas irmãs no meu Filho Jesus. Ele veio à terra para vos libertar, ele veio à terra para vos curar. Ao libertar-vos, ao curar-vos, ele retirou de cada um de vós o mal. É verdade, meus filhinhos, que tendes em vós o conhecimento do bem e do mal que vem da árvore proibida. Este conhecimento já não tem efeito sobre vós, meus filhos, quando olhais para o meu Filho na cruz e quereis ser à sua imagem, tornais-vos filhinhos que confiam na sua redenção. Por vossa vez, quereis fazer provar aos vossos irmãos e irmãs o que provais no vosso interior e o que provais, meus filhos, não é a vossa purificação? Tudo está consumado, meus filhinhos. Vivei estes instantes de amor com todo o vosso amor pelo meu Filho, que está diante de Deus Pai, Ele apresenta-vos ao seu Pai, quando olhais para Ele, quando o amais. O Espírito Santo faz-vos participar no seu olhar, quando olhais para o vosso próximo e, por causa do vosso olhar de amor, o vosso próximo olha para vós com o seu olhar de amor, e isso, meus filhos, não vem de vós, vem de Deus.
Filhinhos de amor, a mamã faz descer sobre vós a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por todos os vossos irmãos e irmãs que aceitaram a bênção do Papa Francisco, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu amo-vos, meus filhos, a mamã está aqui. Amai-vos, amai todos aqueles que são como vós e aqueles que são à vossa semelhança, olhai-os como sendo vossos irmãos e vossas irmãs. Sede fiéis ao amor de Deus. Deus está convosco. Aprendei a amar, sim, meus filhos, aprendei a amar incondicionalmente. A mamã está aqui e ajuda-vos. Amém, meus filhinhos. Obrigada, Mamãe Maria. Jesus, depositamos aos pés da tua cruz todos os teus amo-te, a fim de que possamos viver a nossa purificação da carne, deixando passar os nossos irmãos e irmãs antes de nós. Que a graça nos cubra para que possamos ir até ao fim. Amém.